e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre os idosos e sobre o dia 15 de junho, que é o Dia Mundial de Conscientização sobre o fim da violência contra a pessoa idosa. Infelizmente, é necessário que exista um dia mundial para tratar sobre a violência contra a pessoa idosa, porque esse é um dos segmentos populacionais onde mais existe a recorrência e a incidência de violação de direito, seja ela através de violência física, violência psicológica, violência patrimonial ou financeira, negligência, abandono, autonegligência. E, infelizmente, quando a gente trata aqui do nosso Nordeste, quando a gente trata da nossa realidade, a gente percebe isso no nosso dia a dia. Os CREAS, que são os Centros de Referência Especializados de Assistência Social, são os serviços que acolhem a população, segmentos específicos e especiais como crianças, mulheres, pessoas com deficiência, idosos, em situação de violação de direito. E nós sabemos que, infelizmente, neste serviço, um dos públicos mais recorrentes é a população idosa, seja através de qualquer tipo de violação, como a gente já citou anteriormente. E aí, nós precisamos pensar um pouco nisso. Como é que os nossos idosos estão sendo tratados? Eles estão sendo bem cuidados? Estão sendo protegidos? Né? O idoso, ele já viveu tanto, né? Ele já dispensou tantos cuidados com seus entes, com seus filhos, com seus netos. E aí, quando chega no momento em que ele precisa ser cuidado, em que ele precisa ser protegido, infelizmente, o que nós vemos na nossa sociedade são muitas situações de abandono, muitas situações de preconceito. O idoso, ele passa a ser considerado de fato como algo velho, ou seja, aquele que não serve mais para nada, e ele é colocado de lado. Quando na realidade, o idoso ele é um poço de experiência, e ele tem muito para contribuir com a gente, né? E aí a gente precisa pensar um pouco em fortalecer os vínculos familiares e comunitários, em ajudar também as pessoas que cuidam, os cuidadores, né, a procurar entender a situação deles, a procurar entender porque que muitas vezes um idoso está sofrendo algum tipo de violação através do seu cuidador, porque quem cuida também precisa ser cuidado. E a gente precisa fortalecer, a gente precisa resgatar vínculos familiares, porque é aquilo que nós não queremos de forma alguma, e é aquilo que a política, principalmente a política de assistência social, não quer, é que o idoso ele saia do seu convívio familiar e ele passe a ser acolhido em uma instituição de longa permanência. Elas existem e estão lá para fazer o acolhimento, mas isso só deve acontecer em última instância. O que nós queremos é que o idoso seja protegido no seio familiar, porque foi isso que ele fez durante a sua vida adulta. Ele cuidou, ele protegeu. Então, nada mais justo do que, na sua velhice, ele também seja cuidado e também seja protegido. E esse dia, 15 de junho, é um dia para a gente pensar um pouco sobre isso. É um dia para a gente refletir. Como é que nós temos tratado, como é que nós temos cuidado dos nossos idosos? Será que nós temos feito realmente aquilo que nós devemos fazer? Nós, família, sociedade, poder público, será que a gente tem cuidado da forma correta? Vamos pensar um pouquinho nisso. E a gente precisa também enfatizar que quando a gente sabe de algum caso de violência contra a pessoa idosa, ou quando a gente presencia, ou quando a gente apenas suspeita, não é necessário que a gente tenha a certeza de que a violência acontece, né? A gente tem o papel, a gente tem o dever de denunciar. E a gente não precisa se mostrar, a gente não precisa se identificar. Essa denúncia ela pode acontecer de uma forma anônima, através do Disque Denúncia. Nós temos o Disque Denúncia Nacional, que é o Disque 100, e nós temos o Disque Denúncia Estadual, que é o 123. Esses números eles são gratuitos e a sua ligação é anônima. Então, se você presencia um idoso sendo vítima de violência, se você é sabedor, se você tem suspeita, não deixe de denunciar. Ajude um idoso a sair de uma situação de violação de direito. Ajude a proteger um idoso. Vamos refletir um pouquinho sobre isso nesse dia de hoje.